Olá, colegas tais! Voltando da caravana de Brasília e fazendo uma análise aqui do que eu vi lá ontem e do que aconteceu ontem lá em Brasília, né? A mobilização, ela foi muito boa, foi muito intensa, foi forte, sabe? Os nossos colegas vieram do país inteiro, estavam reunidos lá em frente o MGI, aguerridos, né, cantando músicas de ordem, cobrando ali os aumentos por parte do governo federal, cobrando a valorização da educação. Foi um movimento que trouxe muita energia, foi um movimento muito positivo e que demonstrou ali para o governo o quanto a gente é uma categoria forte, unida quando necessário e o quanto a gente é grande, né? É isso que eu posso falar, assim, da experiência que eu tive em frente ao MGI lá em Brasília, né? Eu gostaria de parabenizar a todos que estiveram presentes, né? Ao FRJ, que é a nossa, vamos dizer assim, maior categoria, né? O maior número de técnicos em uma organização tá lá na UFRJ, tá de parabéns, a galera é muito animada, a galera fez um movimento, um carnaval, assim, para chamar a atenção em frente ao MGI, né? Veio gente da Universidade Federal da Bahia, veio gente de vários institutos federais, conheci pessoas lá de Santa Catarina, foi maravilhoso a conversa que tive com algumas pessoas lá de Santa Catarina, os vários grupos lá reunidos, foi assim, essa parte foi muito bacana, sabe? Foi muito bom ver a categoria unida buscando ali por melhorias, né? O ponto negativo fica por conta do governo e dos seus negociadores, que mais uma vez colocou os técnicos em uma situação de subclasse dentro do serviço público federal, né? A gente já tem aí o menor salário de todo o serviço público federal e o governo, que tanto prometeu equiparar esse tipo de coisa, na proposta apresentada não levou isso em consideração, não levou o que a gente ficou no ano de 2017, o ano de 2018, sem nenhum reajuste, e não considerou todas as nossas perdas salariais durante os governos Temer e Bolsonaro, além de não considerar várias coisas que a gente solicitou através do relatório do MGI, né? Ele não considerou praticamente nada. Em se tratando de reestruturação, o que ele fez ali na proposta, vocês vão ver, a gente vai discutir isso melhor, isso não reestrutura nada da nossa carreira. Continua basicamente tudo da forma que está, não reestrutura nada. Porque os pontos que a gente realmente queria, que eram justos, que foram discutidos no MGI, no relatório do MGI, que teve a participação de representantes do governo lá, o governo não aceitou nada. Praticamente nada. Muito pouco, sabe? Muito pouco do que estava lá. Então, para começar já as discussões, eu vou colocar aqui na tela para vocês a apresentação, né, do slide, né, que ele colocou lá para gente, né? E aí a gente já pode começar a conversar um pouco é, a respeito dessa questão aí, das questões que foram apresentadas ontem. Bem, pessoal, essa daqui foi a apresentação do governo ontem. Uma apresentação que não levou em consideração praticamente nada do que a gente estava propondo, né? O próprio relatório do MGI propôs, ele não considerou praticamente nada aí, né? Foi muito pouco mesmo, muito abaixo das expectativas, né? Aqui tem um quadro resumo, né? Que tem algumas considerações que não são assim muito relevantes. Aqui é uma análise do governo completamente absurda com relação à nossa carreira. Isso aqui, para mim, é um escárnio, né? Ele coloca aqui o impacto que as mudanças no auxílio alimentação, no rendimento por faixa salarial vai gerar. E aí ele coloca que a nossa carreira é a menor que recebe, então vai gerar um impacto maior de benefício. Só que isso é um absurdo, né? Fazer esse tipo de análise. Eu acho que o governo está brincando com a nossa cara quando faz isso, né?
Porque se a gente ganha menos, ele não deveria estar achando vantagem que os nossos benefícios aumentando, a gente vai ganhar uma porcentagem proporcionalmente maior aos maiores cargos do serviço público, sabe? Mas a gente viu que o governo não está ligando muito para isso, sabe? Esse negócio de redução das desigualdades salariais no serviço público, para ele, é discurso, um discurso barato, mas que na prática a gente vê que não tem nada a ver com isso. E ontem isso ficou muito claro, né? É, então vamos lá, os pontos que foram discutidos com relação à reestruturação com a base no GT-PCC-TAI, né, que tinha a participação do governo lá, ele colocou aqui um quadro resumo para a gente do que ele está propondo, do que ele propôs ontem na mesa de negociação, que não foi aceito pelas principais entidades, porque isso aqui é um verdadeiro absurdo por parte do governo, fazer toda essa mobilização, fazer todo o discurso que ele estava fazendo, né? Queria ter um carinho especial pelos técnicos e tudo mais, e na hora que chegar lá, apresentar uma proposta extremamente abaixo das expectativas, como ele fez, né? A questão das organizações dos cargos não tem impacto orçamentário. Ele aceitou, né? Ele avaliou de forma positiva isso, né? Verticalização em matriz única, ele aceitou isso. Só que no ponto abaixo, que era o ponto mais importante, né, que eram níveis de classificação do NC com correlação salarial, né, que foi discutido e aceito pelo GT, ele foi e voltou atrás. Ele voltou atrás, pediu a manutenção dos 5 níveis de classificação e modificou os percentuais de correlação, né, modificando isso para baixo. Olha que absurdo o que o governo propôs aí na mesa de negociação ontem. Ele jogou para baixo aquilo que a gente estava propondo. Eles falaram de reestruturação o tempo todo, de racionalização o tempo todo, de redução de níveis de classificação dentro das carreiras o tempo todo, que isso a gente sabe que é um problema para as carreiras. Aí chega na mesa de negociação, eles jogam um balde de água fria nesse tipo de discussão, né? Volta tudo a estaca zero e ainda joga para baixo as porcentagens de renda das classes. 35% classe A em relação ao E, 40% classe B em relação ao E, 50% classe C em relação ao E e 60% classe D em relação ao E. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo o que eles fizeram com a nossa categoria ontem na mesa de negociação, sabe? O incentivo à qualificação com relação direta, né, eles aceitaram, né? Tinham que aceitar pelo menos alguma coisa, para não falar que ia ficar feio demais. A progressão por mérito, redução de interstícios de progressão por 12 meses, é outra coisa que eles aceitaram, para dizer assim, vamos dar alguma coisa para eles, né? O reconhecimento de saberes e competências em relação ao relatório do MGI, eles voltaram atrás, colocaram isso aqui como discussão futura, uma discussão que, se for para o futuro, nunca vai acontecer. É o que a maioria dos grupos estão colocando. O governo está querendo enrolar a gente nesse ponto, que era um dos pontos mais importantes que a gente estava lutando por ele, né? O que poderia gerar um rendimento maior em toda a discussão. O governo está querendo enrolar a gente, né? Jogando isso aqui para discussão futura, para isso não estar na PL que vai ser aprovado no Congresso, e provavelmente, se não for aprovado agora, não vai ser aprovado nunca mais. Então é isso que o governo propôs ontem, sabe? No mínimo que o governo tinha que fazer era colocar isso na proposta, né? Formalizar isso no projeto de lei e colocar, se ele quisesse mesmo contemplar a nossa carreira com isso, ele colocaria isso no projeto de lei e colocaria que isso seria regulamentado por comissões em um prazo de 120 dias, por exemplo. Mas claramente o governo está querendo enrolar e não está querendo colocar RSC para a nossa categoria. Progressão por capacitação foi a coisa mais absurda que eu vi desse relatório. Isso aqui é um absurdo. Tinha se proposto aceleração por progressão de capacitação para que a gente pudesse chegar ao topo da tabela em 15 meses, o que seria extremamente em 15 anos, né? O que seria extremamente importante, porque a gente sabe ali que boa parte dos servidores, eles estão na média para aposentadoria, né? E quanto mais cedo a gente chegar no teto, maior vai ser a nossa média quando a gente for aposentar. E aí ele coloca aqui
de uma forma ridícula que isso foi contemplado parcialmente com os pontos 3 e 5 da proposta, o que não foi. Porque o que o governo está propondo aqui nessa proposta aqui é acabar com a nossa progressão por capacitação. Ele está excluindo isso do processo. Se a nossa categoria ela já não tem atratividade nenhuma e a gente está tendo uma evasão enorme, com isso aqui ele acaba de destruir a possibilidade de gerar alguma atratividade para a nossa categoria, o que é um verdadeiro absurdo, né? É, a recomposição das perdas inflacionárias também foi outro ponto ridículo colocado na tabela, né? Esse foi o ponto que deu mais revolta para as pessoas que estavam lá em Brasília, porque a gente esperava algo mais e o governo estava colocando é, essa possibilidade nos diálogos de algo mais. E aí, na hora de apresentar, ele vem aqui e apresenta um reajuste de 0% para o ano de 2024. Aí depois ele vai apresenta 9% para janeiro de 2025 e 3,5% para maio de 2026. O que é o que pegou todo mundo e deixou a galera que estava lá em Brasília em choque de como o governo pode, né, propor e dizer que algo positivo iria acontecer, que as nossas propostas iriam para frente, e aí na hora de apresentar, apresenta algo tão pífio como apresentou no dia de ontem, né? E aí, logo depois, né, a gente soube aí que teve a reunião com os docentes, né? Não que os docentes não precisem de um reajuste, os docentes também tiveram muita perda nesse período, só que a gente teve perdas maiores do que eles. Porque por 2 anos eles tiveram um aumento, 2017 e 2018, e nesse tempo a gente não teve nenhum aumento, porque a gente ficou lá naquele acordo de 2015 e 2016 e não teve nenhum reajuste em 2017 e 2018. Então, os professores eles têm uma margem de perda menor do que a gente. E isso sempre foi falado nas reuniões do MGI. O MGI sabe disso. O Feijó ele sabe disso. Né? A ministra lá do MGI ela sabe disso, só que não levaram nada disso em consideração e ofereceram esses aumentos pífios para a categoria, a maior categoria do Serviço Público Federal, a que tem a pior remuneração, esses reajustes aí pífios para toda a categoria, o que pegou todo mundo de surpresa, né? É importante salientar que nesse reajuste aqui vai dar um impacto orçamentário para o governo na faixa de 3 bilhões, e o reajuste que foi proposto para os professores vai gerar aí um impacto no orçamento de 6 bilhões. Então eles ofereceram metade para os técnicos do que foi oferecido para os professores, né? Sendo que os professores tiveram uma perda menor do que a gente, como eu já expliquei aqui anteriormente. Então é uma proposta ridícula por parte do governo, né? Não tem muito como colocar outro nome para essa proposta. O pessoal que estava lá em Brasília saiu muito decepcionado com o governo e com o que foi feito, né? O que foi apresentado para a categoria. Não era isso que a gente esperava, porque as conversas que estavam tendo induziram a gente a pensar que o governo estava realmente querendo negociar alguma coisa, que estava realmente querendo oferecer alguma coisa para a educação, querendo oferecer alguma coisa para esses servidores, para diminuir aí essa saída de servidores técnicos administrativos das instituições federais de ensino, mas a gente percebeu que o que parece que tudo aquilo era blefe, né? Que ele estava querendo enrolar a gente, conseguiu enrolar por muito tempo e agora jogando essa proposta pífia aí, quer enrolar a gente mais ainda. Essa é a conclusão que a gente chega. A gente precisa fazer uma contraproposta, né? A gente precisa fortalecer a greve, fortalecer os movimentos de luta e mostrar para o governo que a gente é importante sim, porque o que foi demonstrado aqui que o governo considera a gente de segunda classe mesmo e a gente não pode deixar isso acontecer, né? E aí, eu acho que a gente tem que fazer uma proposta mais para cima, sabe? Daquilo que o governo colocou. A gente não pode aceitar aquilo que o governo basicamente impôs para a gente, né? Como se isso fosse algo aceitável, porque não é. A gente tem que negar isso junto às bases, né? Que isso é um absurdo que ele apresentou para a gente, muito negativo a proposta.
E aí, trabalhar para buscar aí apresentar para ele algumas propostas, até mesmo se for o caso, para cima daquilo que a gente já tinha pedido, sabe? Porque se ele joga para baixo é porque tem possibilidade da gente jogar para cima também. E eu acho que esse é o caminho, sabe? Aqui tá os principais pontos assim que pode gerar um impacto grande daquilo que foi proposto pelo GT, né? Que o governo tinha representantes lá e que ele não se opôs naquele momento, mas ele se opôs na negociação de ontem. O que o GT propôs, eu fiz uma comparação aqui, o que o GT propôs e a proposta do governo, né? O GT propôs igualar o rendimento do A mais o B e do C mais o D, e o E manter ali como ponto zero da categoria, né? E que todos os reajustes que fossem para o E seriam reverberados nessas proporções para os níveis A, B, C e D. A proposta do governo foi rebaixar o A, de acordo com a proposta do GT, o que é muito ruim, né? A rebaixar para 35%, manter o B 40%, rebaixar o C de 60% para 50%, né? Manter o D e manter o E. Eu acho que a gente tem que trabalhar com outras propostas com relação a isso que o governo colocou, sabe? Eu acho que na contraproposta a gente tem que colocar. Se o governo rebaixou a proposta que a gente apresentou para ele, que foi discutida lá no MGI e tudo mais, a gente tem que aumentar. Joga para cima, né? Se o A não pode ganhar a mesma coisa pelo B, porque ele diz que pode gerar problemas jurídicos, então tá. Que o A ganhe os 40% que foi proposto, o B ganhe os 45%, que é a diferença que ele colocou aí, em cima do E, o C ganha 60% e o D ganha 65%. Entendeu? Por que jogar para baixo? Por que não jogou para cima? Né? E aí, nessas discussões aí dos próprios grupos aí, alguns colegas propuseram até uma possibilidade melhor ainda. Vamos aumentar mais, né? O A, já que ele que estava fechada essa proposta aí, e ele quis mexer nela, dizendo que não pode ser dessa forma, então vamos aumentar, em vez de diminuir, né? E aí alguns colegas colocaram ali que o A poderia ser 40%, o B poderia ser 50%, o C 60% e o D, que algumas discussões já estavam levando que o ideal chegasse a 70%, que possa chegar aos 70%. Se a base decidir que esse é o melhor modelo. Mesmo porque a gente vai ficar provavelmente com esse plano de carreira por muitos anos. E o ganho percentual, ele é muito diferente do ganho real em dinheiro. Porque como o nível E ganha mais, qualquer porcentagem que for acrescentada, o nível E ele vai ganhar, em termos financeiros, um valor muito maior do que os outros níveis que vão ganhar uma porcentagem dele, em números, vamos dizer assim. E aí, essa proposta aí de 40, 50, 60, 70 e 100% pode se tornar alguma coisa mais justa no decorrer dos próximos anos, vamos dizer assim, se a gente aprovasse ela que é agora. Então são propostas que têm que ser consideradas pela base, que têm que ser conversadas, e a gente não pode aceitar isso que o governo colocou, não. A gente tem que jogar para cima, eu acho, sabe? É o momento da gente fortalecer as nossas propostas. Com relação à implementação do RSC, já coloquei para vocês que o governo está querendo enrolar, né? A proposta do GT era a implementação do RSC. A proposta do governo é não aceitar colocar isso na PL. E como eu disse para vocês e adiantei, provavelmente isso nunca vai acontecer, né? Uma sugestão de contraproposta nossa com relação a esse ponto tem que ser colocar no PL e regulamentar para o futuro em um prazo dado às comissões para discutir isso, de 120 dias, por exemplo, como já foi feito anteriormente com várias questões, inclusive o incentivo à qualificação. Isso não é difícil de fazer, não. Se o governo não quisesse estar enrolando a categoria, isso aí ele faria com facilidade, como já fez em outros momentos. Só que isso aí é enrolação que eles estão fazendo, sabe? E a questão da proposta do GT de aceleração através dos custos de capacitação, né, e a gente chegar ao teto em 15 anos, a proposta do governo é acabar com a progressão por capacitação, que é o verdadeiro absurdo, isso piora a nossa carreira, né, e chegar ao final da carreira apenas em 18 anos. Então, resumindo, esses três pontos aqui para mim são fundamentais.
Isso aqui a gente não pode aceitar nada disso que o governo propôs, porque isso que ele propôs é um verdadeiro absurdo com aquilo tudo que já vinha sendo discutido junto ao GT. Então, a minha sugestão de contraproposta, talvez para a categoria desistir, para a categoria discutir, né, é manter a aceleração através da progressão por capacitação e chegar no teto em 15 anos. Eu acho que a categoria tem que decidir, principalmente sobre esses aspectos que seriam os elementos fundamentais ali que poderiam ajudar a nossa carreira a ficar mais atrativa no relatório do GT, né? E chegar para o governo e falar assim: olha, a gente vai negociar em cima dessas bases. Isso aqui não tem como a gente abrir mão, porque é isso aqui que vai melhorar a nossa vida, sabe? É mais ou menos isso assim que eu analiso, né, da proposta apresentada pelo governo. Né? Gostaria, né, no vídeo aí, de compartilhar essas ideias com vocês, né? E a gente tem que estar mais forte e unido. Eu acho que essa é a única forma da gente poder, né, demonstrar força para que o governo comece a ver a nossa categoria como uma categoria importante ao qual ele tem que tratar com dignidade, algo que nessas negociações com o MGI não tem acontecido, sabe? O que tem acontecido é uma verdadeira enrolação, né? Isso aí é um passo atrás que eles deram em todos os quesitos que eles sabiam que era importante para a gente, e o tratamento desse governo com relação à nossa categoria é um tratamento que beira o absurdo. Uma categoria que sempre foi base eleitoral dele, que sempre o apoiou, né? E aí ele dá as costas para a gente nesse momento que a gente está precisando aí de um apoio por parte do governo. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão, né? Espero que tenham gostado da análise. Vou fazer outras análises aí no canal Direto ao Ponto Podcast, se vocês quiserem se inscrever aí para ver as outras análises. E a gente saiu de lá meio baqueado de Brasília com relação a esses pontos aí da discussão, porque foi muito abaixo daquilo que a gente esperava, né? A gente saiu muito triste com a posição do governo. Mas assim, a luta continua, a gente precisa fortalecer a nossa luta, fortalecer a nossa greve, participar cada vez mais das atividades das assembleias, né? Discutir esses pontos de pauta, lutar para a gente poder acrescentar pontos importantes, que aqui não abrir mão de coisas que foram discutidas no GT com participação do governo e avançar. Eu acho que esse é o ponto agora. A nossa greve precisa avançar, a gente precisa demonstrar força para a gente conseguir um orçamento aí, no mínimo de 6 bilhões, para a gente poder ter uma recomposição digna e para a gente poder dizer que a gente avançou em algum sentido na nossa carreira para que ela se torne mais atrativa. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.